Em 2001, o mundo ocidental foi abalado pelos ataques terroristas de 11 de setembro na cidade de Nova York, que resultaram na morte de quase 3 mil pessoas no colapso das Torres Gêmeas e levaram o governo dos Estados Unidos a iniciar seu programa de guerra global ao terrorismo, lançando ataques tanto contra a Al-Qaeda quanto contra o Talibã no Afeganistão. Apesar de conhecermos os eventos de 11 de setembro, sabemos pouco sobre os nomes e rostos envolvidos. Mohamed Atta, egípcio de 33 anos, foi descrito pela mídia como o líder do ataque e era o piloto do voo 11 da American Airlines. Nascido em uma confortável classe média e cercado por familiares bem-sucedidos, incluindo advogados e médicos, ele mergulhou no extremismo religioso após chegar à Alemanha para sua pós-graduação e, eventualmente, caiu nas mãos da Al-Qaeda. Junte-se a nós neste documentário enquanto examinamos o caso de Mohamed Atta, o líder da Al-Qaeda no 11 de setembro. Mohamed Atta nasceu em 1º de setembro de 1968 em Kafr al-Sheikh, uma província do Egito localizada na região do delta do Nilo. Era o único filho de seus pais. Ele tinha 2 irmãs mais velhas, ambas instruídas, determinadas e bem-sucedidas. Uma irmã se formou médica e a outra virou professora de zoologia. O pai de Atta, Mohamed al-Amir Atta, era advogado formado tanto em direito civil quanto em direito islâmico, enquanto sua mãe, Butania Mohammad Mustafa Shiraki, nasceu em uma família rica de fazendeiros e comerciantes. Ela era bem educada e se casou com o pai de Atta quando tinha apenas 14 anos, como parte de um casamento arranjado entre as duas famílias. Segundo todos os relatos, a família Atta era bastante reservada e isolada. Eles tinham poucos parentes do lado de Muhammad Sênior e raramente se comunicavam com os parentes de Butani. Os parentes, por afinidade, descreviam Muhammad Sênior como austero, rígido e reservado, enquanto os vizinhos viam a família como reclusa. Quando criança, o pai de Atta lembrava que ele gostava de jogar xadrez e nunca chegou a gostar de videogames. Quando tinha 10 anos, a família se mudou para Cairo, capital do Egito, estabelecendo-se no bairro de Abidin, próximo ao centro. Para aumentar o caráter isolado da família, Mohamed Sr. proibiu seu filho de se associar com as crianças do bairro, deixando o jovem com muito tempo livre que ele usava para estudar. Logo, ele superou seus colegas de classe e se tornou um aluno destaque, embora seus colegas não ficassem muito impressionados com sua inteligência e geralmente o considerassem um solitário devido às regras rígidas de seu pai sobre socialização. Em 1985, ele se matriculou em um curso de engenharia na Universidade do Cairo. Sem surpresa, ele se destacou nos estudos e ficou entre os alunos com melhores notas do ano. No último ano, ele foi convidado a participar de um programa exclusivo de arquitetura e, em 1990, se formou em arquitetura. Depois, ele entrou para o Sindicato dos Engenheiros, ligado à Irmandade Muçulmana, e trabalhou vários meses no Centro de Desenvolvimento Urbano no Cairo. Também em 1990, sua família se mudou para Gizé. Aqueles que conheciam Atta observaram que ele sentia uma grande pressão para ter sucesso acadêmico e manter sua posição na escala social, algo que se tornou ainda mais preocupante para ele quando não conseguiu se formar com notas suficientes para ingressar na pós-graduação. Ahmed Khalifa observou que seu amigo estava frustrado por não conseguir realizar suas ambições acadêmicas no Egito e acreditava que o favoritismo político no país o impedia de conquistar as melhores posições. Atta nunca foi visto como uma pessoa particularmente política em sua juventude. Como era difícil evitar conversas que giravam em torno de política e religião no Egito,
Colegas de classe lembraram que ele frequentemente oferecia respostas comuns quando perguntado sobre suas opiniões. Ninguém jamais se lembrava de tê-lo visto rezar, e várias pessoas que conversaram com ele observaram que ele tinha uma opinião forte quando o assunto de terroristas islâmicos surgia. Ele os descrevia como pessoas sem cérebro e irresponsáveis. Mais tarde, após o 11 de setembro, muitos de seus ex-colegas de classe tiveram dificuldade em conciliar a versão de Atta que conheciam com aquela que realizou os ataques suicidas naquele dia em 2001. Ahmed Khalifa, amigo próximo de Atta na Universidade do Cairo, disse a Tim: "Nunca poderia imaginá-lo em um avião ameaçando ou matando pessoas. Ele ficaria morrendo de medo. Ele não era um líder. Ele tinha sua opinião, mas era modesto em tudo. Ele tinha emoções estáveis e não se deixava influenciar facilmente. Muhammad era querido, pois nunca ofendia nem incomodava ninguém." Outro colega de classe disse: "Ele era bom até a raiz." Um colega, Khaled Katan, lembrou que Atta era muito sensível e ficava indignado com a injustiça. Dizem que ele não tolerava a morte de forma alguma. Até mesmo matar um inseto já era suficiente para perturbá-lo. Khaled afirmou: "Ele era um pouco puro. Se ele achasse que eu disse ou fiz algo errado, ele falava isso na frente de qualquer pessoa." Após a revelação de que Atta não poderia ingressar em uma pós-graduação no Egito, seu pai o incentivou a estudar no exterior. Então, ele entrou em um curso de alemão no Instituto Goethe, no Cairo. Em 1992, seu pai conheceu um casal alemão que visitava a cidade e administrava um programa de intercâmbio. Após conversarem, convidaram Atta para estudar na Alemanha. Eles até providenciaram acomodação para ele a bordo. Atta aceitou o convite e chegou à Alemanha em julho de 1992, semanas após os preparativos. Na Alemanha, ele começou a estudar planejamento urbano na Universidade de Tecnologia de Hamburgo, e foi aqui que as coisas começaram a mudar. Atta morou inicialmente com 2 professores do ensino médio, mas logo tiveram dificuldades de convivência, pois os professores achavam sua mente fechada e personalidade introvertida difíceis de lidar. Durante seu tempo em Hamburgo, sua personalidade mudou drasticamente. Ele começou a seguir a dieta islâmica mais rigorosa. Frequentava a mesquita Al-Quds, que seguia uma versão fundamentalista e militante do Islã sunita. Mal socializava e frequentemente demonstrava desprezo pela filha do casal, que era solteira e tinha um filho. Após 6 meses morando com o casal, Atta foi convidado a sair. Atta fez alguns amigos na Universidade de Tecnologia de Hamburgo, como Volker Hort, que conheceu em 1993. Os dois costumavam viajar juntos e estudar um com o outro, e Hort mais tarde relataria que, embora gostasse de Atta, sentia uma certa rigidez nele. Ele lembrou: "Eu conhecia Muhammad como um cara em busca de justiça. Ele se sentia ofendido pelo rumo errado do mundo." Após sair da casa que dividia com 2 professores do ensino médio, Atta foi morar na universidade com outros 2 estudantes. Ele ficou lá de 1993 a 1998. E seus colegas de quarto depois disseram que seu comportamento era desagradável e difícil, especialmente por seu isolamento quase agressivo, sendo tão reservado que ignorava cumprimentos simples. Em 1996, Atta assinou seu testamento na mesquita Al-Quds, a mesma que frequentava durante todo o tempo em que esteve na Alemanha, declarando sua fé muçulmana e dando 18 instruções sobre seu enterro. Tais instruções refletiam os ritos funerários sunitas, assim como os do salafismo, incluindo o pedido para que as pessoas não demonstrassem emoção durante o evento. Com o passar dos anos, Atta fez amizades com outros frequentadores regulares da mesquita e chegou a dar aulas tanto na Al-Quds quanto em outra mesquita turca próxima ao distrito de Hamburgo. Além disso, ele criou e liderou um grupo de oração, onde conheceu vários membros da Al-Qaeda, incluindo Ramzi bin al-Shibh, um cidadão iemenita que acredita-se ter sido o responsável pelas comunicações da Al-Qaeda
e está detido pelo governo dos Estados Unidos da América em Guantánamo desde 2006. Em meados dos anos 1990, Atta passou a faltar às aulas e sumir da escola por longos períodos. Ele teria dito ao seu orientador de tese que estava indo para a Síria para trabalhar em sua tese. O trabalho seria especificamente sobre a cidade de Alepo, e ele pesquisou a história da paisagem urbana em relação ao conflito entre a civilização árabe e a civilização moderna. Ele era particularmente crítico em relação a como os arranha-céus e outros projetos modernos prejudicavam as comunidades, interrompendo, bloqueando ruas e alterando o horizonte da cidade. Além disso, ele passou meses longe do seu trabalho em Hamburgo, em 1995, dizendo aos seus empregadores que faria uma peregrinação a Meca. Assim como seus amigos no Cairo o conheciam, seus colegas de trabalho relataram que ele não parecia muito envolvido politicamente, lembrando que ele condenava regularmente os ataques terroristas contra turistas no Egito. Porém, também notaram que ele rejeitava a influência ocidental. Em particular, como estudante de arquitetura, ele era conhecido por reclamar sobre a crescente popularidade dos arranha-céus nas cidades árabes. Ele descreveu o novo apartamento da família em Gizé como símbolo decadente das tentativas desordenadas do Egito de se modernizar e aceitar o Ocidente. Os colegas de Atta relataram que, ao retornar à universidade, ele estava usando uma grande barba espessa com o lábio superior raspado, um visual frequentemente adotado por fundamentalistas convictos. Eles notaram que ele estava bem mais sério agora. Volker Hort, amigo próximo de Atta na Alemanha, saiu da escola em 1995 e perdeu contato com o egípcio. Ele se lembrava que Atta conseguia rir de piadas sobre ditadores árabes quando o conhecia, mas uma jovem que conheceu Atta após seu retorno à Alemanha afirmou que nem sequer se lembrava de tê-lo visto sorrir. Outros relataram que Atta voltou para a escola com opiniões muito fortes sobre assuntos específicos, como a Guerra do Golfo e os Acordos de Oslo, parte de um processo de paz e um par de acordos provisórios entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina. Ele também estava revoltado com o governo egípcio, que reprimiu a Irmandade Muçulmana, e com a elite do país, que ele achava acumular poder para si. Ele era particularmente apaixonado pela questão da desigualdade de riqueza, observando o contraste entre alguns poucos ricos e a massa de pessoas que mal tinham o suficiente para sobreviver. Além disso, Atta era antissemita, culpando os judeus por vários problemas do mundo e acreditava que Monica Lewinsky, famosa pelo caso com o presidente Bill Clinton nos anos 1990, era uma agente judia que influenciou Clinton a não ajudar a Palestina no conflito com Israel. Ahmed Khalifa, seu melhor amigo no Cairo, encontrou Atta um dia na cidade em 1999. Ele lembrou que Atta estava deprimido e amargurado por não ter carreira ou família no Egito, dizendo: "Acho que ele sentia ter passado anos só estudando. Quando me despedi, fiquei triste." Notavelmente, embora ele tivesse concluído seus estudos na Alemanha e quisesse voltar para casa, havia uma falta de perspectivas de emprego no Cairo, em parte porque sua família não tinha as conexões necessárias para que ele conseguisse uma boa posição. Assim, seu pai queria que ele seguisse estudando fora, enquanto sua mãe achava que ele devia aceitar isso. Em 1998, Atta ficou inelegível para a moradia universitária na Alemanha, forçando-o a encontrar outra residência. Ele, Ramzi bin al-Sheib e Said Barradi, engenheiro elétrico, mudaram-se para um apartamento em Hamburgo, onde Atta e bin al-Sheib trabalhavam embalando computadores para envio. O trio se mudou pouco tempo depois para o distrito de Hamburgo. As autoridades alemãs acreditam que foi em 1999 que Atta passou a conhecer um grande número de pessoas ligadas ao terrorismo, observando que ele estava se associando a um empresário sírio chamado Mahmoud Dakazanli, que tinha procuração para uma conta bancária alemã em nome de um homem considerado o chefe financeiro de Osama Bin Laden, embora o empresário tenha negado qualquer ligação desse tipo. No início de 1999, ele recebeu permissão para criar um grupo estudantil islâmico na escola, onde conheceu outros extremistas
ligados ao ataque de 11 de setembro, como Marwan al-Sherri, piloto do voo 175 da United Airlines, e Ziad Jarrah, do voo 93 da United que caiu na Pensilvânia. O grupo de Atta tinha cerca de 40 membros que rezavam juntos diariamente. Nesse mesmo ano, Atta visitou o Afeganistão, seguido do Paquistão, na companhia de bin al-Shib, al-Sherri, Jarrah e Bahaji. Aqui, eles foram selecionados pelo chefe militar da Al-Qaeda, Mohammed Atef, para fazerem parte do plano de operação dos aviões. O grupo de jovens era educado, conhecia a sociedade ocidental, falava um pouco de inglês e poderia obter vistos. Eles teriam então se encontrado com Bin Laden, que pediu que jurassem lealdade e participassem das missões suicidas. Eles aceitaram e depois foram enviados para conversar com Ataf e conhecer o plano. Investigadores alemães revelaram posteriormente que Atta havia treinado em campos da Al-Qaeda no Afeganistão entre 1999 e 2018. Ao voltarem à Alemanha, vários homens disseram ter perdido os passaportes, provavelmente para ocultar provas de que estiveram no Afeganistão, o que poderia prejudicar suas chances de vistos para os Estados Unidos. Após receberem seus novos passaportes, na primavera de 2000, Atta e al-Sherri voaram para os Estados Unidos. Nos meses seguintes, Atta retornou à Europa e, em junho, voltou aos Estados Unidos da América, chegando a Newark, Nova Jersey, com visto de turista de 6 meses. Algumas semanas depois, ele e al-Sherri se inscreveram para o curso de voo na Huffman Aviation International, em Venice, Flórida, e alugaram uma propriedade em Nokomas, próxima dali. A proprietária descreveu al-Sherri como simpático, mas observou que Atta era frio e distante, nunca olhando em seus olhos. Segundo relatos, os dois homens eram alunos dedicados e pagaram juntos $40 mil por 4 meses de curso de voo. O dono da escola, Rudy Deckers, observou que Atta não parecia ser uma pessoa agradável e imediatamente não gostou dele. Quando Atta mencionou certa vez que morava na Alemanha, Deckers aproveitou a oportunidade para praticar seu alemão, mas, segundo relatos, Atta respondeu virando-se de costas para ele. Nem ele, nem Atta se preocuparam em socializar com os outros alunos, preferindo ficar isolados, e em certo momento suas atitudes ruins quase fizeram com que fossem expulsos da escola. Como isso prejudicaria o plano terrorista deles, rapidamente suavizaram as personalidades para manter as vagas. Embora o visto de Atta tenha expirado em 3 de dezembro de 2000, isso não foi percebido pelo sistema, então ele permaneceu no país. Em 21 de dezembro, ele e al-Sherri receberam suas licenças de piloto. Na semana seguinte, eles treinaram por horas no simulador de Boeing 727 da Sim Center Incorporated, no aeroporto de Opa-locka, perto de Miami, após acumularem cerca de 300 horas de voo. Atta e os outros compraram dispositivos de posicionamento global em uma loja de suprimentos de aviação em Fort Lauderdale, Flórida, para ajudar na navegação dos pilotos. No verão de 2001, Atta passou um breve período na Espanha, onde se encontrou com Bin al-Shib pela última vez. Seu voo de Miami foi via Zurique, Suíça, onde ele fez uma escala. Nesse momento, ele retirou cerca de 1.700 francos no caixa eletrônico e usou o cartão de crédito para comprar 2 canivetes suíços e chocolates em uma loja do aeroporto. Ele chegou a Madrid, Espanha, no dia 8 de julho e passou várias horas no aeroporto antes de fazer o check-in em um hotel próximo às 20h50 daquela noite. Ele ligou para um contato de Bin al-Shib à noite e fez 2 ligações na manhã seguinte. Mais tarde, naquela manhã, ele alugou um carro e buscou Bin al-Shib no aeroporto. Embora se saiba que passaram uma noite em Cambrils, seus movimentos posteriores são incertos devido à falta de imagens, recibos e outras evidências. Acredita-se que durante esse período eles ficaram em uma casa segura, fornecida por outros membros da Al-Qaeda. Durante as reuniões na Espanha, Bin al-Shib transmitiu instruções de Bin Laden, que pediu para que a operação fosse realizada o mais rápido possível. Atta teria dito que os sequestradores já estavam nos Estados Unidos,
mas precisavam de semanas para planejar e se preparar. Os sequestradores foram divididos em 4 equipes, cada uma liderada por um piloto treinado para conduzir o voo ao alvo, enquanto outros 3 ou 4 membros subjugariam tripulação, pilotos e passageiros. Cada equipe recebeu um alvo para atacar e definiu nas reuniões quais seriam atingidos. A possibilidade de atacar uma usina de energia foi descartada, e Osama Bin Laden, por meio de Ramzi bin al-Shibh, sugeriu que o Capitólio dos Estados Unidos da América, o Pentágono e o World Trade Center fossem alvos, pois via esses locais como símbolos dos Estados Unidos. Ele disse que, se não atingissem seus alvos, os sequestradores deveriam derrubar os aviões. Atta foi designado como o líder de todas as 4 equipes. Atta retornou aos Estados Unidos em 19 de julho de 2001 e nas semanas seguintes passou o tempo deixando e buscando vários membros da Al-Qaeda que faziam parte do plano, além de viajar para várias outras cidades americanas, incluindo Las Vegas e Wayne. Em Nova Jersey, em voos de reconhecimento onde observou detalhes finais e ensaiou como o ataque terrorista seria realizado. Ele também se reunia regularmente com Nawaf al-Hazmi, membro da equipe de sequestradores do voo 77 da American Airlines, para mantê-lo informado sobre o andamento do plano. Em 23 de agosto, a carteira de motorista de Atta foi revogada à revelia, depois que ele não compareceu ao tribunal por causa de uma infração de trânsito em que dirigiu sem habilitação. Nessa época, Atta e os outros circularam por várias cidades dos Estados Unidos da América, morando pouco tempo em residências baratas antes de se mudarem de novo. Eles se mantinham tão reservados para evitar serem pegos que até pararam de frequentar a mesquita. Naquele dia, o Mossad, agência de inteligência israelense, incluiu Atta entre 19 residentes dos Estados Unidos da América suspeitos de planejar um ataque iminente aos Estados Unidos. A lista foi entregue à CIA, mas só 4 nomes foram divulgados, todos ligados aos ataques de 11 de setembro. Não se sabe se os 19 nomes da lista são exatamente os mesmos dos 19 homens identificados como responsáveis pelo 11 de setembro. Na manhã de 11 de setembro, Atta e um de seus companheiros, Abdulaziz al-Omari, chegaram ao aeroporto internacional de Portland, em Portland, Maine, tendo vindo do estado de Massachusetts no dia anterior. Antes de a dupla embarcar em um voo de volta para Boston, Atta foi selecionado pelo sistema de triagem de passageiros, assistido por computador, para que suas bagagens fossem verificadas em busca de explosivos. Atta em si não passou por uma triagem extra, porém, quando chegaram ao terminal B para o voo, foram informados sobre uma nova verificação de segurança que aconteceria quando desembarcassem em Boston, o que deixou Atta irritado. Apesar de Mike Tuahi, funcionário do aeroporto, se preocupar com o comportamento explosivo dele, não relatou o caso por receio de estar fazendo perfil racial do homem de 33 anos. Após aterrissar em Boston, Atta recebeu uma ligação de al-Shehi, que confirmou que tudo e todos estavam prontos para o início dos ataques. Atta, em seguida, fez o check-in para o voo 11 da American Airlines, que iria para o Aeroporto Nacional de Los Angeles, passou pela segurança sem problemas e embarcou no voo. O avião transportava 81 passageiros quando partiu de Boston, além de 11 membros da tripulação. Às 8h14, cerca de 15 minutos após o início do voo, o sequestrado começou. A falta de comunicação dos pilotos com o controle de tráfego aéreo causou a primeira preocupação em terra. Depois, a aeronave desviou da rota e às 8h21, o transponder que permitia sua localização foi desligado. Os pilotos do voo 175 da United Airlines, sequestrado depois por al-Shehi, notaram uma transmissão suspeita ao deixarem a pista quase junto com o voo 11. Eles ouviram as palavras: "Todos permaneçam em seus assentos". Essa transmissão nunca foi ouvida pelo controle de tráfego aéreo, mas acredita-se que Atta estava falando enquanto entrava na cabine. A comissária de bordo Betty Ong usou seu cartão telefônico para avisar o centro de operações da American Airlines sobre o sequestro e informar que não era possível contatar ou acessar os homens na cabine.
It's not answering. Somebody stopped a business club, and I think there's me. Flight 12. Ela e outra comissária de bordo, Madeleine Amy Sweeney, conseguiram fornecer ao centro os números dos assentos dos sequestradores. Às 8h24, a ATA avisou o controle de tráfego aéreo. Controle de tráfego aéreo. Ele tentou avisar passageiros e tripulação pelo sistema de som, mas apertou o botão errado e alertou o controle de tráfego aéreo sobre o sequestro. Em seguida, ele declarou: Em seguida, ele virou o avião para o sul, em direção à cidade de Nova York. Às 8h33, ele transmitiu: Essa foi a última mensagem transmitida pelo voo 11. Apenas 12 minutos depois, às 8h46, o voo 11 colidiu com a torre norte do World Trade Center, na cidade de Nova York, entre os andares 90 e 3 e 99. Tanto ATA quanto todos os outros a bordo morreram no impacto, enquanto centenas de civis dentro do prédio pereceram instantaneamente. Mais de 800 sobreviventes ficaram presos nos andares superiores após a colisão cortar as rotas de fuga do 92º andar para cima e causar incêndio. Nenhuma dessas pessoas conseguiu sair com vida antes de a torre desabar, 102 minutos depois, às 10h28, sendo que algumas preferiram se jogar do prédio a enfrentar as chamas. O voo 175 da United Airlines, pilotado por El Sherry, o piloto mais jovem com 23 anos, transportando 56 passageiros e uma tripulação de 9 pessoas, atingiu a Torre Sul às 9h03. O voo 77 da American Airlines, com 58 passageiros e 6 tripulantes, saiu do aeroporto Dulles rumo a Los Angeles e atingiu o lado sudoeste do Pentágono às 9h37, provocando um incêndio. 22 minutos depois, a Torre Sul desabou em Nova York. Naquela manhã, às 8h42, o voo 93 da United Airlines saiu de Newark, Nova Jersey, para São Francisco, com 37 passageiros e 7 tripulantes. No entanto, devido a um atraso na decolagem do avião, assim como um contratempo no início do processo de sequestro, quando o ataque começou, passageiros e tripulantes já haviam tomado conhecimento do ataque às Torres Gêmeas e decidiram reagir para retomar o controle da aeronave. Zia Jarrah, o piloto sequestrador, não conseguiu chegar ao Capitólio como planejado, devido à luta que se seguiu, e acabou colidindo o avião em um campo em Stony Creek Township, perto de Indian Lake e Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03. O impacto resultante desses ataques foi devastador, especialmente o das Torres Gêmeas na cidade de Nova York. Civis relataram correr em pânico devido à fumaça e aos destroços que foram consequência dos ataques, enquanto vários prédios próximos sofreram danos graves e alguns até desabaram. Os incêndios no local continuaram a arder por mais de 3 meses. Quase 3.000 pessoas morreram como resultado do atentado de 11 de setembro, com a grande maioria das mortes ocorrendo em Nova York, onde cerca de 2.750 fatalidades foram registradas, incluindo cerca de 400 policiais e bombeiros que responderam ao chamado. Outras 184 pessoas morreram no Pentágono e 40 na Pensilvânia. Milhares de outras pessoas ficaram feridas, enquanto todos os 19 atacantes da Al-Qaeda morreram nessas missões suicidas. Centenas de milhares de pessoas presenciaram o colapso das torres em tempo real, registrando a devastação no coração de Nova York, enquanto milhões acompanhavam esses horrores ao vivo pela televisão. Por dias, a aviação comercial nos Estados Unidos da América foi interrompida, deixando passageiros presos. O serviço voltou em 13 de setembro, com segurança reforçada.
Além de reforçar as revistas nos aeroportos, elas também foram melhoradas em grandes locais, estádios e prédios do governo. O Congresso aprovou o Ato Patriota dos Estados Unidos da América em 2001, dando ao FBI e outras agências mais poderes de busca e vigilância. O Departamento de Segurança Interna foi criado após o ato de 2002. Al-Qaeda logo se tornou um nome muito familiar nas casas, não só dos Estados Unidos, mas em grande parte do resto do mundo. O grupo terrorista antes era uma entidade desconhecida, mas agora não só era famoso pelos ataques, como também havia se tornado um grande alvo do governo dos Estados Unidos da América, que lançou sua campanha de guerra global ao terrorismo no mês seguinte. Com a invasão do Afeganistão, começando em 7 de outubro de 2001, em meses, milhares de militantes morreram ou foram capturados, e líderes foram obrigados a se esconder. Apesar da Al-Qaeda ser responsável por caos e destruição, o 11 de setembro também resultou em situações parecidas para eles, além da perda de sua base principal no Afeganistão. Além disso, os líderes da Al-Qaeda não previram uma invasão americana ao país e não se prepararam adequadamente para a retaliação. Notavelmente, a bagagem de Mohammed Atta não embarcou no voo 11 e suas malas foram posteriormente recuperadas no Aeroporto Internacional Logan, em Boston. Suas malas continham uniformes de companhia aérea, manuais de voo e uma cópia de seu testamento, escrito em árabe, além de uma lista de instruções intitulada A Última Noite. Ela detalhava tarefas a serem realizadas na noite anterior ao 11 de setembro, a jornada para embarcar no avião em Boston e o período entre o embarque e o ataque suicida. Quando o pai de Atta soube que o homem de 33 anos participou do ataque terrorista, negou fortemente e acusou Mossad e governo dos Estados Unidos da América de incriminá-lo. Ele descreveu seu filho como um garoto quieto, sem envolvimento com política, observando que ele era tímido e dedicado aos estudos. Ele acrescentou: "Ele é moderado em sua fé, assim como eu e a mãe dele." Ele disse que falou com Atta por telefone em 12 de setembro e que seu filho contou estar vivo, mas escondido, com medo pela própria vida. Ele disse que cristãos americanos causaram o 11 de setembro. Semanas depois, em 24 de setembro, ele disse a um entrevistador: "Meu filho se foi, agora está com Deus." O Mossad matou. Depois, chamou os Estados Unidos da América de origem do terrorismo e culpou Israel pelo 11 de setembro. Segundo relatos, até 2021, membros da família ainda estavam em negação. A mãe de Atta foi entrevistada por um veículo espanhol. Naquele ano, negou o envolvimento do filho no plano terrorista e disse acreditar que ele estava no Afeganistão. Mas o pai dele não era o único em negação. Seus poucos amigos no Egito ficaram chocados ao saber que Atta participou do ataque. E um ex-colega disse: "Pilotar um avião, que piada." Mohamed quase não andava de bicicleta. Outro colega da universidade disse: "Ele vinha de família de classe média. Mohamed jamais faria isso." No entanto, Hala Mustafa, uma autoridade em grupos militantes no Centro Al-Aram de Estudos Políticos e Estratégicos, no Cairo, observou: "Só porque você é educado e viaja, não significa que não possa se juntar a uma organização militante. Terroristas deveriam ser analfabetos ou primitivos? Não é bem assim." Ao longo dos anos, especialistas tentaram caracterizar Atta e entender suas verdadeiras motivações. Gerald Post, um psiquiatra que trabalhou para a CIA, sugeriu que todos os 19 homens envolvidos estavam simplesmente seguindo ordens dos líderes da Al-Qaeda, mas acreditavam que tudo o que lhes era pedido era o correto a se fazer para promover sua causa. Enquanto isso, o cientista político Robert Papp acredita que Atta agiu por compromisso com a causa. Ele observou que o homem de 33 anos parecia ser psicologicamente normal e que não podia ser facilmente caracterizado como deprimido, incapaz de aproveitar a vida ou desligado dos amigos e da sociedade. Porém, o professor de justiça criminal Adam Lankford discorda, citando evidências de que Atta era deprimido, isolado e suicida. Ele achava que sofria de sentimentos reprimidos, como raiva, vergonha, culpa e desesperança, comuns tanto em suicidas quanto em quem comete assassinato seguido de suicídio. Lankford propôs que o sistema de crenças de Atta
apenas influenciou sua escolha de método e alvo, mas não influenciou sua morte em si. Langford também discorda da conclusão de Post de que eles estavam seguindo ordens cegamente. Ele disse que Atta discordava de Bin Laden em 2 pontos. O primeiro foi que Bin Laden queria atacar a Casa Branca, mas Atta insistiu que o Capitólio era o alvo melhor. O segundo foi que Bin Laden queria os ataques em julho, mas Atta preferia esperar alguns meses. Langford disse: "Isso indica que Atta tinha sua própria agenda. Como muitas pessoas que cometem assassinato seguido de suicídio, ele queria matar e ser morto, mas queria fazer isso no seu próprio tempo. Ele acredita que o ponto final para Atta foi o desejo de voltar para casa e se estabelecer no Egito. Mas sua mãe disse que ele devia obedecer ao pai e estudar na América." Langford observou que ele provavelmente se sentiu rejeitado mais uma vez, desta vez pela única pessoa no mundo com quem ele tinha proximidade, referindo-se à mãe de Atta. Langford analisou os outros 3 pilotos dos ataques e chegou a conclusões parecidas sobre eles. Ele sugeriu que al-Sherri estava tendo dificuldades para lidar com a morte do pai 3 anos antes, e que Hani Hanjour, o piloto do voo 77, era profundamente inseguro, um solitário com poucos amigos e uma timidez paralisante. Langford observou que ele aspirava se tornar comissário de bordo, mas seu irmão zombou dele e o incentivou a se tornar piloto em vez disso. Apesar de licenciado, teve dificuldades para trabalhar e, irritado, aproximou-se de membros da Al-Qaeda. Ziad Jarrah, por sua vez, o piloto do voo 93, foi citado como estando insatisfeito com a vida e não querendo deixar a Terra de forma natural. Ele era considerado instável emocionalmente e tinha um relacionamento conturbado com a namorada, que já tentara suicídio antes. Langford observou que cometer assassinato em massa dava a esses homens um propósito aparentemente mais glorioso do que suicidar-se, além do desejo de conquistar fama e glória pelo crime e depois fugir das consequências. Há uma semelhança importante entre homens-bomba suicidas, atiradores em massa e atiradores escolares. Ele concluiu que, embora muitos desses homens tentem se retratar e retratar suas mortes como nobres e por uma causa na qual realmente acreditam, como esses atacantes suicidas costumam ser celebrados por seu martírio, muitos, na verdade, estão em busca de um significado pessoal.